Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco da Gama, né? A gente não sabe se fica triste ou feliz, porque o Vasco ultimamente, infelizmente, vem trazendo mais tristeza pro torcedor do que alegria, mas hoje é dia do gigante da colina entrar em campo contra o Brusque e a gente vai falar sobre isso. Ontem teve reunião no CT do Almirante, o Jorge Salgado, o Alexandre Pássaro e o Marcelo Cabo se reuniram com o elenco para falar sobre o que está acontecendo nesse atual momento dentro do clube. Então a gente vai falar aí sobre o que aconteceu nessa conversa, falar também, é claro, sobre o lançamento do quarto uniforme do Vasco da Gama. Vamos ter aí ao longo do dia diversas movimentações referentes aí a esse lançamento. Definitivamente um tema que vem causando muita polêmica dentro do torcedor vascaíno e também muitas outras novidades, esclarecer aí uma possível chegada de 8 milhões de reais dentro do nosso clube. A gente vai esclarecer tudo o que está acontecendo com relação a essa grana que vai entrar dentro do Vasco da Gama e, além disso, muitas outras novidades. Definitivamente o vídeo está repleto de notícias. Mas antes de começar, né, rapaziada, eu quero aqui não pedir inscrição, não pedir like, mas pedir apenas o seu comentário. O que você está achando desse atual momento do Vasco da Gama, né? Hoje vamos ter o lançamento desse quarto uniforme. O que você acha sobre essa luta, né? E também quanto você acha que vai ser o jogo do nosso gigante da colina contra a equipe do Brusque. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, né? Eu quero já começar falando sobre o que aconteceu ontem lá no CT do Almirante. Tivemos ali o último treino antes da partida contra o Brusque, hoje à noite, que vai rolar às 9 horas da noite em São Januário, né? O Vasco treinou apenas ontem, no sábado, né, e também na sexta-feira, 2 dias de treinamento que o Marcelo Cabo teve para tentar trazer alguma coisa nova para essa equipe do Vasco da Gama, né, fazer diferente do que aconteceu no jogo de quinta-feira contra a equipe do Cruzeiro e tentar conquistar os 3 pontos, que na minha opinião é obrigação. É claro, não vai ser fácil. A equipe do Brusque é uma equipe muito qualificada, vem tendo bons resultados nessa Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive está à frente do Vasco da Gama, então é um jogo realmente que o Marcelo Cabo sofre muita pressão e sabe que terá dificuldade ali durante os 90 minutos. E até mesmo por conta disso, ontem, aliás, se reuniram no CT do Almirante Alexandre Pássaro, Jorge Salgado e o Marcelo Cabo para ter uma conversa com os atletas. Está passando aí a foto para vocês desse momento, né, para realmente saber o que estava acontecendo, aliás, o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama, né? Definitivamente descobrir, entender a situação dos atletas, mas principalmente motivar cada jogador para essa partida, para definitivamente fazer, né, com que venha ocorrer alguma mudança e os 3 pontos possam ser conquistados nesse jogo de hoje contra a equipe do Brusque. Inclusive, né, o próprio Jorge Salgado veio através de suas redes sociais falar sobre essa conversa, sobre esse papo que teve aí com os atletas vascaínos. Ele disse que passou a tarde toda ali no CT do Almirante acompanhando a preparação para esse jogo de hoje contra a equipe do Brusque, se reuniu com os jogadores e com a comissão técnica e, segundo ele, todos estão muito focados e cientes da necessidade que o Vasco tem atualmente com relação a resultados positivos, né? Segundo ele, a ascensão para a Série A do Campeonato Brasileiro é o objetivo do ano, mas para isso vai ser preciso entrega total dos jogadores e também muita luta para esse restante de temporada, e a confiança e força são as palavras para esse jogo de hoje contra a equipe do Brusque. Vamos esperar que realmente venha ter tido uma solução a essa conversa e que venha mudar, porque dessa forma que está acontecendo, do jeito que o Vasco está jogando, da maneira que o Vasco vem se demonstrando dentro de campo, nada irá adiantar, conversa nenhuma terá, e a busca pelos reforços, na minha opinião, será a solução. Mas vamos lá, né, rapaziada? Pelo menos temos novidades boas, porque segundo notícias, teremos a volta aí tanto do Galarza para a equipe titular, quanto também do Leonardo Matos. Leonardo Matos foi poupado nessa última partida por conta de um edema na coxa, mas já estará retornando à equipe titular do Vasco da Gama, fazendo com que, é claro, ele jogue na lateral direita e o Zeca retorne para sua posição de lateral esquerdo, onde ele vem jogando desde o início da temporada, e poderemos também ver uma mudança ali no meio de campo. Por conta da expulsão do Bruno Gomes, o Matias Galarza poderá estar voltando à equipe titular, formando ali a dupla de volantes ao lado do Andrei, e na frente o mesmo meio campo. Morato, Marquinhos Gabriel, IMT e o Germancano ali guardando e garantindo os gols do Vasco da Gama. Volto a repetir,
não vai ser um jogo fácil. O Vasco atualmente está em 11º colocado. Ontem tivemos quase todas as partidas também da Série B. Só faltam apenas 2 jogos, Cruzeiro e Londrina, e Vasco e Brusque. O Vasco agora se encontra com 7 pontos na competição, 6 jogos, podendo chegar aos 10, né? E quem sabe se aproximando do G4, porque atualmente está a 1 ponto da zona de rebaixamento e a 5 ali dos 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa partida, claro, será muito marcada por uma iniciativa da diretoria Cruz Maltina, né? Um tema que também vem tomando uma grande proporção aí, né, na torcida vascaína. O que irá acontecer? Vamos ter o lançamento do 4º uniforme, praticamente confirmado ali, né? Tanto pelas páginas aí esportivas, uma das mais famosas aí do futebol brasileiro, confirmando que vamos ter hoje o lançamento dessa 4ª camisa do Vasco da Gama, e ao longo do dia, até mesmo durante esse horário que eu tô colocando o vídeo, muito provavelmente já tivemos mais detalhes de pessoas aparecendo com uniforme, de como será também o próprio uniforme, o 4º uniforme do Gigante da Colina, voltado a essa causa LGBTQIA+. Acho que são essas as siglas, né? Realmente, o Vasco estará voltando aí esse 4º uniforme para essa causa, uma das minorias aí da nossa sociedade, de certa forma, né? Então é isso. Vasco estará voltando, ao longo do dia teremos ações com relação a isso. Amanhã, dia 28 de junho, é um dia voltado também para essa causa, então também ao longo do Brasil, ao longo do dia amanhã, vamos ter muitas também notícias com relação a esse assunto, e o Vasco estará se envolvendo também com isso, com essa luta aí, por essa, de certa forma, minoria da nossa sociedade, e esse uniforme estará aí sendo estreado hoje contra a equipe do Brusque em São Januário. Também teremos um mosaico referente a essas pessoas, e também muitas outras novidades irão acontecer ao longo do dia, até mesmo com famosos aparecendo aí com esse 4º uniforme, ou seja, o Vasco participando, uma ação que pode arrecadar muito dinheiro ao Vasco com relação ao marketing. Vamos esperar, a torcida muito dividida também com relação a esse assunto. Eu deixo aí a sua opinião, torcedor. O que você acha? Você acha que o Vasco deveria estar lutando? Você acha que o Vasco não deveria estar lutando? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O certo é, muitos famosos já receberam a camisa, e ao longo do dia teremos muitas novidades ainda de como estará esse 4º uniforme do Gigante da Colina, uma grande polêmica aí no meio da torcida vascaína. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir. Hoje tem Vasco, mas também temos que trazer as últimas novidades aí do nosso Gigante da Colina para você. Segunda-feira, né, vamos ter uma reunião em São Paulo com todos os representantes aí dos clubes, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, voltada para a criação de uma nova Liga Brasileira, né? Sabemos muito bem, eu já trouxe notícias, para quem me acompanha desde o início, mas principalmente nesses últimos dias, sabe do que eu tô falando, né, com relação à criação dessa nova liga, desse novo Campeonato Brasileiro, tirando a força ali de criação da CBF e passando para as mãos dos clubes, dos grandes clubes do futebol. E segunda-feira estarão se reunindo representantes dos clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e todos esses grandes clubes de elite, né, com a intenção, né, de criar essa liga. Vai ter sim alguns pontos principais abordados. O encontro está marcado para as 10 horas da manhã. Os pontos principais que eu tive notícias vão ser ali como pagar o VAR nessa nova liga, como montar um novo sistema jurídico e pagar também algumas taxas de arbitragem, proposta também para passar inicialmente essa liga para já o ano de 2022, tendo controle, né, dessa nova entidade que estará gerenciando o futebol brasileiro e tirando essa força, de certa forma, das mãos da CBF, que vem se tornando um grande escândalo, infelizmente, nesses últimos meses. E por conta, né, disso que aconteceu com o próprio presidente da entidade, foi decidido a criação dessa nova liga, e a intenção é já, como eu falei, volto a repetir, ter ali a criação feita por essa nova entidade do futebol brasileiro em 2022, porém, em dado momento, sem a ruptura de contrato com a própria Confederação Brasileira de Futebol. Vamos esperar, pode ser um grande marco, uma grande revolução do futebol brasileiro. De fato, né, esperamos que venha solucionar
todos esses problemas que vem acontecendo nesses últimos anos com relação à arbitragem, com relação a diversas outras causas que definitivamente envergonham muito o nosso futebol. Mas vamos lá, né, rapaziada? Finalizar o vídeo e agora falar sobre a situação do Natan. O que acontece? O Natan é um atleta que sempre teve muito destaque aqui no Vasco da Gama, né? Um lateral direito com muita pegada, um excelente jogador. E ele não queria renovar com o Vasco estaria perdendo uma grande promessa de graça. E o que aconteceu? O Alexandre Campelo fez um bom trabalho, conseguiu emprestar o atleta ao Boa Vista, um clube do futebol português, em agosto do ano passado. O empréstimo estaria ali avaliado no valor de 1,2 milhões de reais. Porém, alguns dias atrás, surgiu o boato que o Vasco estaria recebendo para essa semana 7 milhões de reais. Mas isso não vai acontecer. O que acontece? O Natan tem sim um empréstimo com o Boa Vista. Porém, esse empréstimo acaba somente em agosto. Mas no fim do empréstimo, o Boa Vista é obrigado a comprar o Natan. Ou seja, foi um empréstimo que o Vasco sabia que não iria ter o jogador de volta ao Gigante da Colina. Era somente o tempo de término de contrato, já que o Natan teria contrato com o Vasco até agosto desse ano. Ou seja, o Vasco já sabendo, né, que o Natan não iria renovar, para o Vasco não colocar o atleta em vitrine e não conseguir vendê-lo por um valor maior, preferiu emprestar ele já com valor fixado tanto no empréstimo quanto também na sua venda. Ou seja, o Vasco realmente vai arrecadar um dinheiro, vai arrecadar aí 7,1 milhão de reais com a venda do Natan, mas esse valor só irá cair no Gigante da Colina no término do seu contrato de empréstimo, que estará se encerrando no mês de agosto. Ou seja, o Vasco agora não estará recebendo valor nenhum, esse valor só irá cair no Gigante da Colina no mês de agosto, voltando só para confirmar realmente a situação, passar a limpo essa dúvida que estava na cabeça do torcedor. O Vasco conseguirá sim 8 milhões de reais com a venda do Natan e o restante estará caindo nos cofres do Gigante da Colina aí nesse próximo mês. Um lateral direito que realmente vem tendo muito destaque, até mesmo no profissional do Boa Vista, já jogou contra o Braga no Campeonato Português e diversos outros clubes grandes aí do futebol europeu. Esperamos, é claro, que o Cria venha a se destacar. O Vasco ainda conta com alguns direitos econômicos do atleta. O Vasco vendeu apenas 75%, ou seja, 25% ainda são do Vasco da Gama. No caso que aconteça, né, uma venda futura, o Vasco terá direito a 1/4 de todo o valor. Ou seja, um grande dinheiro vai cair em agosto e pode cair futuramente caso o atleta venha a ser vendido aí para um outro clube por uma grande venda milionária, quem sabe possa acontecer. Outra dúvida, rapidamente, muitos torcedores também falaram sobre o Campelo, que o Campelo teria pego. Sim, o Campelo foi no ano passado a Portugal tentar adiantar, antecipar o valor dessa venda, porém com insucesso. Ele não conseguiu realmente tirar o dinheiro do Boa Vista, estava de certa forma indo embora da presidência, né? Então ele queria, não pegaram o dinheiro para ele, não estou falando isso, mas queria dar uma antecipada no valor da venda, não conseguiu, foi barrado pelo Boa Vista. E agora o Vasco receberá o restante desse valor em agosto nas mãos do Jorge Salgado. Mas, rapaziada, deixa aí a sua opinião, né, com relação ao que você achou desse vídeo. Chegando ao final, mais um vídeo. Hoje é Vasco e Brusque. Muito complicado essa partida. Vamos esperar, é claro, que o nosso Gigante da Colina venha vencer. Venha dar felicidade ao torcedor que tá precisando. O torcedor vascaíno definitivamente vem, infelizmente, tendo muito mais infelicidade do que alegria, muito mais tristeza do que alegria, né? É muito complicada a situação, um clube tão grande quanto o Vasco não merece passar por essa fase. Mas muito obrigado, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário aqui embaixo com relação ao que você acha desse quarto uniforme, o que você acha sobre essa partida contra a equipe do Brusque, quanto você acha que vai ser o placar, deixe de fato a sua opinião, que é importantíssima para o nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas!